Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai resolver um exemplo de integrais de funções reais utilizando o método da substituição. Nesse exemplo, você pode perceber que nós temos funções trigonométricas, tanto no enunciado, no numerador da fração, quanto no denominador, tangente de 1 sobre x e ainda cosseno de 1 sobre x. A primeira dica importante quando a gente tem funções trigonométricas envolvidas numa integral e que no argumento dessa função trigonométrica não tenha somente x, neste nosso caso a gente tem 1 sobre x em ambas as funções trigonométricas, então a primeira dica para esses casos é fazer uma substituição trocando o que tiver no argumento pela variável u. Vamos fazer isso então como primeiro passo para a resolução deste exemplo. Se eu chamar u igual a 1 sobre x, ou ainda que é a mesma coisa, né, que x na menos 1, quando eu calculo a diferencial de u, eu vou ter menos 1 vezes x na potência menos 2, porque desconta 1 no expoente, dx. E isso é a mesma coisa que menos 1 sobre x quadrado dx. Notem que 1 sobre x quadrado aparece aqui na integral se eu olhar com detalhes aqui neste termo do denominador. Eu vou reescrever a integral para que isso fique mais evidente. Então, vamos lá. Integral de 1 sobre x ao quadrado vezes 2 mais tangente de 1 sobre x sobre cosseno de 1 sobre x. Por que que isso é verdade? Porque quando eu tenho um produto no denominador, eu posso escrever isso como produto de duas frações. Quando eu faço esse produto, então, é o produto do numerador com o numerador, 1 vezes 2 mais tangente de 1 sobre x, 2 mais tangente de 1 sobre x, e x quadrado vezes cosseno de 1 sobre x, eu retorno ao denominador original. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu quero reescrever, como eu sei que a ordem dos fatores não altera o resultado de um produto, eu vou inverter aqui a ordem dos fatores desse produto de duas frações. Então, é cosseno de 1 sobre x aqui, e vou multiplicar por 1 sobre x quadrado dx. Agora sim, observe que a diferencial a menos de um sinal é este termo que eu encontrei aqui. Então, eu posso afirmar que se eu multiplicar por menos 1 a diferencial 1 sobre x quadrado dx, posso trocar por du. Ou seja, vai ficar da seguinte forma. Aqui nós vamos ter integral de 2 mais. Onde eu tenho 1 sobre x, agora eu vou trocar por u, que foi o termo que a gente escolheu para fazer a primeira substituição. No denominador vai ficar cosseno de u. E neste termo, na parte do 1 sobre x quadrado dx, eu vou trocar por menos du. Bom, menos du é a mesma coisa que menos 1 vezes du. E as constantes a gente sabe que saem da integral. Então, isso é a mesma coisa que menos 1 vezes a integral de 2 mais tangente de u sobre cosseno de u du. Certo, esta é a primeira etapa da nossa substituição. Agora, para continuar a resolver esta integral, a gente vai separar em duas integrais. Esse sinal de menos a gente não pode esquecer que ele vai ser de todas as parcelas, né? Mas no primeiro momento eu vou separar somente as frações do integrando. Então, fica 2 sobre cosseno de u mais tangente de u sobre cosseno de u du. Que é a mesma coisa, então, que menos a integral de 2 sobre cosseno de u du, menos, porque agora eu vou fazer a distributiva desse sinal para as duas parcelas do integrando, integral de tangente de u sobre cosseno de u du. Então, para continuar a solução agora, a gente vai chamar essa primeira integral de número 1 e essa segunda integral de número 2. A gente vai calcular separadamente e depois vamos juntar os dois resultados. Então, para a integral número 1, eu quero calcular quanto é a integral de 2 sobre cosseno de u du. 2 sobre cosseno de u é a mesma coisa que 2 vezes secante de u du. Por que isso? Porque 1 sobre cosseno de u é a definição de secante de u. Nós vamos utilizar isso porque nós já conhecemos a integral da secante. Constante 2 multiplicando a secante, eu posso retirar da integral, então fica 2 vezes secante de u du.
A integral da secante, nós já vimos, ela fica igual a 2 vezes ln da secante de u mais tangente de u constante. Neste caso, se você não lembra da integral da secante, qualquer livro de cálculo contém lá a lista das integrais, da tabela de integrais, para você verificar se está correto esse resultado. Bom, essa é a primeira parte. Lembrando que o nosso u, que nós fizemos a substituição lá no início, era 1 sobre x. Então, a resposta final que a gente vai colocar depois, lá no final da solução, nós vamos ainda ter que trocar esse u por 1 sobre x. Na segunda integral, então, aqui nós temos a integral de tangente de u sobre cosseno de u. Integral de tangente de u sobre cosseno de u. Por que eu não vou resolver diretamente, ainda vou fazer mais alguma simplificação? Se eu tentar fazer uma nova substituição, chamando, por exemplo, v igual a cosseno de u, quando eu for calcular a diferencial de v, eu vou encontrar alguma coisa envolvendo o seno e não a tangente. E da mesma forma, se eu escolher para v a tangente, quando eu calcular a diferencial, eu vou encontrar alguma coisa com secante ao quadrado e não cosseno. Então, essa não é uma boa opção de escolha de substituição. Quando isso acontece quando nenhuma das duas indica uma boa escolha, a gente primeiro tenta simplificar os cálculos, as expressões que estão integrando, para ver se isso não dá uma ideia para a substituição que eu devo utilizar. O que a gente sabe? Que tangente é a mesma coisa que seno sobre cosseno. Então, vou fazer essa substituição em cima e vou manter cosseno no denominador. Quando eu tenho um quociente de frações, a gente mantém a fração de cima e multiplica pelo inverso da fração de baixo. Então, aqui nós tínhamos cosseno sobre 1, eu vou multiplicar por 1 sobre cosseno. E aí, então, efetuando o produto do denominador, né, a gente tem seno de u sobre cosseno ao quadrado de u du. Agora sim, a substituição que eu vou fazer, se eu chamar de v igual ao cosseno de u, quando eu calculo a diferencial de v, a derivada do cosseno, é menos o seno. Então, aqui em cima eu vou poder substituir essa parte aqui do numerador pela diferencial de v, a menos o sinal negativo. Mas isso não é um problema, porque esse sinal negativo é a mesma coisa que menos 1 vezes a função. E o menos 1 eu posso retirar da integral. Então, nós vamos ficar com integral de menos dv sobre v ao quadrado, que é a mesma coisa que menos a integral de dv sobre v ao quadrado, ou ainda menos a integral de v na menos 2 dv. E agora, a gente vai usar a regra da potência para calcular a integral de v na menos 2. Então, fica menos v na menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, mais uma constante de integração. Podemos simplificar um pouco mais, menos v na menos 1 sobre menos 1 mais constante. O menos que está multiplicando com o menos no denominador fica positivo, então v na menos 1 mais constante. Se preferirem ainda, né, 1 sobre v mais constante. Certo, então agora nós vamos tentar escrever a integral, como aqui a gente fez uma troca, né, para cosseno de v, eu já vou trocar para u. Quem que era o v? O v era cosseno de u mais constante 2 aqui para continuar. Bom, vamos voltar para a resposta. Então, nós queríamos integrar a função 2 mais tangente de 1 sobre x sobre x quadrado cosseno de 1 sobre x dx. A resposta, se vocês... vamos voltar aqui para vocês lembrarem. Era menos a integral número 1, 2 sobre cosseno de u, menos a integral número 2. Então, a resposta da integral número 1, tá aqui, né? A gente conseguiu aqui, né? Então, vamos copiar e colar aqui embaixo. Então, aqui é menos... Opa, deixa eu voltar aqui. Menos... Agora, a gente cola a integral número 1
e ainda menos a integral número 2, que tá aqui em cima, é fácil da gente enxergar. Cosseno de u mais constante 2. Ok, então quem que era u ainda? U era 1 sobre x, foi a primeira substituição que a gente fez. Então, como a pergunta era em x, a gente vai colocar o resultado final em x. Menos 2 ln da secante de 1 sobre x, mais tangente de 1 sobre x, essa constante eu vou deixar para o final, menos 1 sobre cosseno de u, mais constante 1 menos constante 2. Esse valor aqui, constante 1 menos constante 2, eu vou trocar por uma outra constante, simplesmente eu vou chamar de c. Esse u que tá aqui embaixo, já vou trocar, acabei esquecendo, né, por 1 sobre x. Mais uma coisa que eu posso fazer é que 1 sobre cosseno é a mesma coisa que secante. Então, essa parcela, provavelmente, se a gente for utilizar algum livro-texto, né, e consultar o gabarito, vai estar o mais simplificado possível. Então, vai ficar mais, desculpa aqui, menos secante de 1 sobre x mais constante. Tá certo? Então, era isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.